Senhor Jesus, seja com todas. Amém. Que bom ver vocês de novo. São Maria, Deus abençoe vocês, cada um de vocês. A alegria de poder compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Portanto, pedir que vocês abram a Bíblia de vocês, no livro de Jeremias, capítulo 18, onde estou só, como os irmãos estão vendo. A fiel escudeira está passando mal. Viemos de Guarapariba do acampamento dos ciganos. E, olha, eu estou me batendo aqui, não tem como com você não, é sozinho. Eu estou em casa no remédio lá, aqui estou eu. Agora vamos ser Jeremias, capítulo 18. Vamos estar lendo inicialmente do versículo 1 até o versículo de número 6. Com mensagem, caso título, como ser um vaso de bênção. Você já pensou a utilidade de um vaso? Hoje quase não se vê, né? Mas antigamente, quem é 50 mais igual eu, se 50 menos, sabe, não tem muita noção. Mas no meu tempo, 50 mais, igual eu, completei essa semana passada, já cheguei no meio século de vida, a gente usava muito vaso de barro lá no interior. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre o que é vaso, o que é ser mais especial ainda. Por que ser um vaso de bênção? Jeremias 18, verso de 1 a 6, diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do olheiro, e lá ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do olheiro, e eis que ele estava entregue à sua obra e às rodas. Como o vaso do que o olheiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazê-lo dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Verso 6: não poderei eu fazer de vós, como fez este olheiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como um barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Feche os vossos olhos mais uma vez, vamos falar com Deus. Pai Santo, Deus de amor, Pai de bondade, como já foi cantado, como já foi orado, como já foi, a Deus, mencionado várias vezes, a Deus, as maravilhas do Senhor, as obras, os feitos do Senhor. Mais uma vez, ó Pai, nós clamamos a Ti, que Teu Santo Espírito, ó Deus, venha a fazer, ó Deus, nessa palavra, ó Pai, a reflexão dos nossos corações. Não aquilo que nós queremos ouvir, Pai, mas aquilo que o Senhor quer que nós ouvimos. E assim, ó Pai, praticamos. Pai, que o Teu Santo Espírito venha nos consolar, venha nos intrigar, Pai, venha nos dar desejo de conhecer a Ti, através do Teu Santo Evangelho, através da Tua Santa Palavra. Assim, Pai, toma cada um de nós, toma cada um, ó Pai, independente de quem esteja, ó Pai, do que esteja passando, ó Pai, nesta noite. Fale no teu coração, como a tua vontade seja feita, hoje e todo para sempre. Amém. Mais uma vez, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. E costumo dizer, as santas incomodações do Espírito Santo. Você seja incomodado, irmão, irmão. Quem está ligado diz amém. Eu quero ser incomodado, mas não pelo meu inimigo, mas pelo Espírito Santo de Deus, a estar buscando conhecer mais da parte de Deus. Aquele crente que não se sente incomodado pelo Espírito Santo precisa parar, evangelista Marcelo, precisa fazer uma reflexão da sua vida espiritual, dar alguns passos para trás, refazer a rota como o GPS faz quando a gente erra o caminho. Eu gosto de GPS, eu gosto de estar me orientando por placa. Já a Paula, ela não sabe andar sem um GPS, aí ela fala assim: não, amor, é para ver os radares. É geração GPS, eu não falo nada não, mas é geração GPS. Então, nós, como erramos o caminho, como estamos fora da rota, nós temos que dar um passo atrás, refazer o caminho, para que sejamos orientados pelo Espírito Santo de Deus. Assim é a vida do crente, assim é a vida da igreja. Às vezes nós somos orgulhosos, às vezes nós somos vaidosos,
ao nosso cuidado espiritual. Mas nós devemos, às vezes, baixar um pouquinho a bola. Dar um passinho para trás. Não é vergonhoso. Aceitar e falar: Senhor, eu preciso recomeçar novamente. Então, irmãos, ser um vaso de bênção, como é que é esse negócio, irmão Luiz? Entrega várias coisas. Entrega, como a palavra do Senhor diz aqui, o profeta Jeremias, o Senhor mais uma vez cuidando do povo dele. O Senhor mais uma vez se preocupando em trazer a sua nação, o seu povo para perto dele. Porque é isso que nós fazemos muito bem. Nosso coração é uma fonte inesgotável de ídolos. Nós buscamos coisas que desagradam a Deus todo momento. Um piscar de olho, a gente já está querendo desobedecer a Deus. Porque nós somos desse jeito. E isso vem lá desde o início. O homem vem, participa das coisas de Deus, e daqui a pouco esquece os feitos de Deus, está se desviando, está indo para longe do Senhor. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, como obra-prima das mãos do Senhor, lembra? Deus criou água, criou os animais, criou florestas, tudo que existe com o poder dado. Mas eu e você, o que ele fez? Moldou com as suas próprias e colocou no nosso pulmão seu fôlego de vida, direto do pulmão de Deus. Isso é a preocupação para conosco da parte de Deus. Então Deus trata aqui com Jeremias, no verso 1, que diz, vê a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: expõe-te. Qual foi a primeira palavra? Expõe-te, esteja atento, e desce à casa do olheiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Primeiro, irmãos, nós temos que ser no nosso lugar de conforto. Primeiro, nós temos que tomar atitude. Primeiro, nós temos que entender que nós não somos meros crentes. Não fomos tirados do charco, do lodo, do pecado, para sermos simplesmente permissivos, aceitáveis pelo modismo deste mundo. Nós temos que tomar posição. Nós temos que tomar atitude. E eu falo para vocês, irmãos, com a certeza de que às vezes nós queremos que a nossa família mude, nós queremos que os nossos colegas de trabalho mudem, nós queremos que a nossa igreja tenha atitudes às vezes diferentes, mas nós não queremos. Nós queremos os outros. Às vezes eu quero que o filho do Marcelo, o filho do Zé Maria, o filho do Saulo, o filho do João vá para a missão. Seja um missionário. Mas o meu filho não. Eu quero meu filho perto de mim. Aquele vizinho que incomoda, aquele som alto, aquele funk, aquelas músicas horríveis. Será que o vizinho sabe que eu sou crente? Na minha rua? No meu bairro? Será que eu tenho demonstrado alguma centelha da mudança que Jesus fez na minha vida? Para que eu demonstre, para que a comunidade, o bairro que eu estou inserido, a rua que eu estou inserido, ela realmente, esse casal, essa família é uma família de Deus. Automaticamente criará um respeito, um temor da parte desses. Então Israel estava ali e o Senhor Deus, ele preocupou-se, e através do profeta Jeremias, é um homem que a Bíblia fala que ele sofreu, e alguns teólogos dizem que é o profeta chorão, profeta Jeremias. Inicialmente a gente quase não vê coisas assim não, mas quando a gente vai aprofundando mais para o final do livro de Jeremias, nós vamos ver quanto esse homem sofreu, como Deus usou esse homem para falar com Israel, como esse homem sofreu para levar a mensagem de Deus diretamente ali. E às vezes a gente se sente tão, às vezes, importante, né? Porque às vezes eu vou na rua e entrego um panfleto. Às vezes eu faço o evangelista convoca, o pastor Emerson convoca, não, vamos amanhã, está no posto de saúde,
levando café para aquele povo que levante de madrugada para conseguir uma ficha. Às vezes a gente acha que está fazendo demais. Igual nós temos a visita à maternidade São João Batista, ali em Itacibá. Estou vindo agora de Guarapaí, lá da missão dos ciganos. A gente acha às vezes que está fazendo demais. Mas a gente for ver a história da palavra de Deus, que não mente, não erra. A gente viu o quanto esses homens sofreram, o quanto esses homens fizeram para que o Evangelho do Senhor, para que a palavra de Deus chegasse a mim e chegasse a você hoje, para estarmos em bancos confortáveis, um som ar-condicionado, um lugar que eu acho que, acho que tenho certeza, se os antigos desbravadores do reino de Deus olhassem para nós hoje, sentiriam vergonha do que nós fazemos em prol do reino de Deus. É muito pouco, irmãos. E às vezes a gente se sente tão inchado, tão inflado, por nada. Aqui Deus, mais uma vez, usa Jeremias e diz: desce, vai à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Cada palavra aqui tem um significado, meus irmãos. Como um vaso que o oleiro fazia de barro e estragou na mão, tomou a fazer outro vaso segundo que bem pareceu. Eu não trouxe um exemplo, mas os 50 mais sábios, os mais jovens talvez não sabem, porque viu, hoje não se usa mais como vaso, como utensílio de uso contínuo para guardar e estocar coisas. Nós usávamos no interior aqueles vasos de barro grandões, assim, tipo umas talhas, para guardar água. A gente andava, como daqui, mais de um asfalto ali embaixo da rodovia, com um balde de água nas costas, levava para casa e tinha aquelas talhas de água feitas de barro, moldadas. Era usado também na antiga escritura como recipiente para botar azeite, botar grãos. Tinha uma atividade muito boa. Hoje é se enfeite. Hoje a gente vê vasos enfeitando com flores ornamentais nos shoppings, em casa, em lojas. Mas a Bíblia está falando aqui que um vaso que nós podemos tirar de aprendizagem sobre o vaso, como você ser um vaso de bênção. O vaso de bênção, nós para sermos um vaso de bênção, temos que deixar ser moldados por quem? Pelo grande oleiro. Quem é o construtor, o verdadeiro oleiro? Deus. Isso mesmo, irmãos. Deus. Para quê? Para conter as bênçãos do Senhor, para você abençoar os outros. Se Deus te dá a bênção, não é para que você coloque e faça como Deus fez com como aquele homem que viajou e deixou 3 pessoas tomando conta dos seus bens. Ele deu uma porção, outro deu outra porção, outro deu outra porção. Um deu 1, deu 3, outro deu 5. O que deu 5 ele granjeou e multiplicou a bênção. Ou seja, conseguiu 10. O que deu 3, multiplicou e deu 6. E o que deu 1, o que ele fez? Pode me roubar. O que ele fez? Escondeu os talentos, escondeu. E a gente sabe qual é o desfecho da história. Vocês são presbiterianos, estudam a palavra de Deus e ele não, digamos assim, que ele foi um vaso que ele não multiplicou a bênção ali, ou seja, ele deixou a desejar e veio sobre ele a ira do seu chefe, a ira do seu senhor. A metáfora vaso na mão do oleiro nos ensina sobre a soberania de Deus, a nossa transformação espiritual. Lembra que no versículo 4 diz aqui, como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhes estragou da mão, tornou a fazê-lo novamente, conforme lhe pareceu. Nós, como obras da mão do Senhor, como disse anteriormente, nós devemos sim deixar que Deus nos molde a ponto de ficar pronto para que sejamos usados por Ele. Amém? Essa é a natureza da verdade. Essa é a verdade. Deixar que Deus nos transforme, deixar que Deus nos molde até ficar ao ponto que Ele precisa para usarmos para a obra dEle, para a grande obra dEle. Vou falar para vocês, Deus Ele não precisa de mim nem de você.
Deus ele poderia muito bem usar seus anjos, seus querubins, mas o que ele fez, nos deu a rica oportunidade, uma oportunidade ímpar de fazermos parte do plano de Deus, deste mundo, plano da salvação. Olha que privilégio, irmão. Vocês já pensaram, vocês já pararam para pensar que privilégio é esse? Deus tirou essa oportunidade dos anjos e deu a nós, meros mortais, para fazer a obra dele aqui na terra. Que coisa maravilhosa, irmãos. Às vezes a gente parece que não se dá conta. Parece que não se dá conta dessa grandiosidade. Quero ver vocês lá em Gênesis, rapidinho, Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, verso 7. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso que nós estamos falando, sobre a raiz disso tudo que nós estamos falando. Gênesis 2, verso 7, que é a criação do homem feito por Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 2, 7 diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou das narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma. Verso 8, finalizando aqui: plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele um homem que havia formado. Coisa maravilhosa, né? Então, irmãos, hoje nós vamos ainda refletir 4 lições em cima desse título, em cima da como ser um vaso de bênção na mão do oleiro. A primeira lição que nós tiramos aí é sobre a maleabilidade do barro. Você não pega um barro duro, seco, torrado, para tentar fazer um barro. Não vai dar certo, nunca. Não vai dar certo, não vai dar certo. É igual você pegar uma torradinha e tentar fazer um pão da torradinha, não vai dar certo. Você pegar, deixar um bife bem queimado e tentar fazer ele, não vai dar certo, né? O barro, para o barro, ele tem que estar maleável, não pode ser qualquer terra. Eu creio que Deus nos deu o poder da tua misericórdia, da tua grandeza, quando Ele decidiu ali criar o homem. É o melhor barro que existia ali no Éden. Ele escolheu ali o melhor barro e fez e criou o homem. Isso é o poder da criação de Deus. O segundo ponto, segunda lição das 4, o processo da moldagem. Fala-se o processo da moldagem de Deus para trabalhar na vida do crente, na vida do homem. E a terceira lição é a quebra e a reconstrução do homem. Quantas vezes nós falhamos como seres humanos e não podemos ficar quebrados, enfrengados. Precisamos de novo ter livre acesso a Deus, porque o pecado atrapalha. O pecado atrapalha a nossa comunhão com Deus. E Deus, Ele permite que nós nos achegamos a Ele pela glória do nome do Filho dele, no nome de Jesus. E o quarto passo, a quarta lição que nós tiramos aqui, que é qual o propósito do vaso, né? O propósito do vaso é ser moldados para servir, meus irmãos. Vamos à primeira lição. Lembro que lá no interior nós tínhamos um lugar lá que tirávamos um barro chamado argila. Quem conhece a argila aí? Natural. Os 50 mais conhecem. Conhecem? Argila natural. Essa argila que a gente compra aí não, que é falsificado não. A argila natural mesmo. Ele tem uma liga, é um barro extraordinário. Ele já pega assim na mão, ele quase gruda na mão da gente assim, tão maravilhoso que é essa argila, para poder fazer moldes, para poder fazer vasos, para poder fazer esse tipo de coisa. Então, ele tem a maleabilidade tão maravilhosa que dá a ponto de você deixar ser moldado, fazer o que você quiser com esse barro. E às vezes nós não somos maleáveis assim, né? Na
Às vezes nós não temos essa maleabilidade assim, a gente às vezes quer ser meio truculento, às vezes a gente acha que somos capazes de tudo, que às vezes só nós que temos razão. Deus usa às vezes a esposa, o filho, o pastor, o evangelista, o presbítero, para falar assim, não é assim, não é por aí. E às vezes na nossa ignorância, às vezes a gente acha que é assim e acaba a gente dando com a cara no muro, porque não somos maleáveis. Não aceitamos de bom grado aquilo que o Senhor usa para nos corrigir. Como a gente vai ver no passado, no Antigo Testamento, Deus usava as nações inimigas para corrigir o povo dele quando se afastava do caminho do Senhor. Quantas guerras Deus permitiu que os inimigos ganhassem de Israel por causa que Israel estava desobedecendo a Deus. E até hoje é assim, irmãos. Até hoje Deus usa de coisas, de semente dessas coisas erradas, coisas ruins, para fazer com que o seu povo se achegue a Ele. Deus tem poder, Deus é poderoso, Deus não diminuiu em nada do que era no início, agora e eternamente. Deus é grandioso, é imensurável, e nós às vezes não damos conta dessa soberania imensurável do nosso Criador, né? Então a maleabilidade do vaso, o barro precisa ser mole, flexível para ser moldado. E isso simboliza a necessidade de termos um coração também maleável, termos um coração quebrantado sob a submissão do nosso Deus, para que Ele faça a vontade dEle nas nossas vidas. Salmos 51:10, Salmos 51:10 fala sobre, que nós vamos ver agora, Salmos 51:10 diz assim, sobre o coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém. Cria dentro de mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. É deixar ser moldado por Deus. É ser submisso à vontade de Deus. Nós nós conseguimos ver lá em Ezequiel 36, 26, diz assim, Ezequiel 36, 26, a palavra do Senhor: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós um coração de pedra e vos darei um coração de... Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Não precisa falar mais nada, né? Porque é isso, é o desejo que o Senhor tem para cada um de nós. Deus, Ele quer que o tempo todo nós tenhamos um coração contrito, um coração quebrantado, um coração maleável, um coração ali que seja submisso à vontade dEle. Louvado seja Deus por isso, né? E a segunda lição, que fala sobre processo de moldagem, dependência, diz assim: o vaso não se molda sozinho. Você não chegou aqui sozinho, irmão. A história da sua vida espiritual com Deus não foi por mérito seu, não foi por mérito meu, não foi por mérito nosso próprio, não foi. Custou alto preço. Um alto preço, pastor. Como aquele vaso na mão daquele olheiro que estava ali, eu não sei o que aconteceu, a Bíblia não relata o que aconteceu, fala que estragou na mão do olheiro. Por ser barro, por ser mole, estava moldando, a roda gira, o barro lá em cima, acho que ele apertou um pouquinho, o vaso comentou, opa, isso não presta, vou fazer de novo. E fez de novo, verso 4 falou que ele fez de novo, e ficou bom, de acordo com o que ele viu, e o vaso ficou bom. Esse processo de moldagem, a dependência de Deus, o vaso não se molda sozinho, ele precisa das mãos do olheiro, como nós precisamos da mão do nosso Deus. Essa lição nos ensina que devemos depender totalmente e unicamente o
o nosso Deus, o nosso Criador. A Bíblia também nos destaca sobre o crescimento espiritual. Aquele que não está, presta atenção, irmãos, aquele que não se coloca na dependência do poder de Deus para ser moldado por Deus, não está querendo crescer espiritualmente. Aquele que não se quebranta diante do Senhor, ele não está disposto a crescer espiritualmente, a ser usado na obra de Deus, a deixar Deus usá-lo. E como um processo contínuo de amadurecimento na fé, abandonando velhos hábitos, buscando ser mais parecido com Cristo. Olha que maravilha! Apenas lembrar que significa cristãos, sermos cristãos. Pequenos Cristos. Pequenos Cristos. Ser parecido com Cristo. Ter identidade de Cristo. Pelas suas ações, pelas suas atitudes. Pegando outro exemplo também aqui na segunda lição, o vaso, ele tem, hoje é como um objeto de beleza ali. Hoje não é usado mais como antigamente, como eu disse anteriormente. Vaso lindo, vasos, belos vasos. Assim também, irmãos, igreja, não se assuste que eu vou falar. Tem pessoas que são lindas por fora, é só a casquinha. É só você pegar a casquinha de sorvete. Não tem nada por dentro. Que engrandeça o nome do Senhor. Você fica 5, 10 minutos ao lado com uma pessoa dessa, não sai nenhuma palavra de bênção da boca dessa pessoa. Ela está vazia. É como um vaso vazio que não tem utilidade nenhuma, só tem beleza. Nós temos que prestar muito atenção, irmãos, para que nós também não caímos nessas armadilhas. Deus não chamou a mim, não chamou a ti para sermos meros vasos, sem uso algum. No reino de Deus, o vaso tem que ter uso. Você tem que ser usado por Deus. Mas primeiro você tem que deixar de ser enchido das coisas celestiais. Deixar de ser cheio até transbordar das coisas celestiais. E você sabe como buscar isso? Primeiramente, esse manual de fé que todo mundo tem nas suas casas. Alguns têm uma, outras casas têm 10, outras 5 e por aí vai. Em casa tem umas 12 mais ou menos. Mas só que quando igual a gente chega em algumas casas fazer visita, a Bíblia está lá aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91. Você olha assim, cheio de areia no cimo. Se você passar o dedo assim, você tira 1 quilo de poeira. Não vai ser apenas um mero livro, irmãos. Não vai agradecer, vai chegar aquela pessoa, aquela família, aquela casa de nada. Tem que fazer uso. Como buscar ser cheio, vaso cheio? Como ser um vaso cheio de bênção para abençoar? Através da palavra do Senhor, através da Bíblia, através da oração, através da prática do amor de Jesus. Uma vivência diária. Lá em 2 Pedro, no capítulo 13, verso 18, 2 Pedro, capítulo 13, verso 18, diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora quanto no dia eterno. Ainda a gente vê lá em Efésios 4, versos 15 e 16, que ele nos exorta a não sermos mais como crianças. Refere para quem quiser fazer essa leitura em casa, fazer isso tudo em casa, você marca aí, Efésios 4,
15:16 nos exorta a não sermos mais como crianças na fé. Você só vai encher o seu vaso se você deixar de ser criança na fé, crescer, ter desejo, vontade de ser grande. Nossa, quando eu era pequeno, como eu já queria ter 40 anos, 50 anos, hoje tem, eu queria crescer, eu queria sair daquela necessidade que nós tínhamos quando éramos pequenos. Eu queria já ser dono do meu próprio nariz, eu desejava imensamente crescer, ser grande logo. Cresci muito, né? Tudo bem, não tem problema. Mas sobrevivi. E em Efésios nós vemos aqui que fala, nos exorta a não sermos como crianças na fé, mas crescer em tudo, naquilo que é a cabeça, Cristo, segundo a verdade em amor. Como é que você pode deixar acontecer isso? Buscando diariamente porções da palavra de Deus. E finalizar essa parte aqui, da lição 2, em 1 Pedro também, no 1 Pedro no capítulo 22, perdão, você pode anotar aí para conferir em casa, ler, estudar. Em 1 Pedro 2, verso 2, também o escritor compara os cristãos como recém-nascidos, a quem deve desejar o quê? Leite espiritual, se encher do leite espiritual, para crescimento espiritual, o leite puro, para que a pessoa possa crescer rumo à salvação. Louvado seja Deus. Também na lição 2, o processo da moldagem, do crescimento, depende de você estar moldado para desenvolver com os frutos do Espírito. Também fala sobre o fruto do Espírito. Lá em Gálatas 5:22, quem lembra de quais são os frutos do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, e uma coisa que poucos conseguem, só aqueles que estão ligados com o Senhor, só aquele que entendeu que é um vaso de bênção, domínio próprio. Ei, irmãos, se for um carro do Brasil, se você não deixar o Espírito Santo de Deus falar com você, demonstrar quem você é, você perde a bênção. Você perde a bênção porque você tem que ter domínio próprio. Você tem que fazer exercício daquilo que você aprende nas escolas dominicais, nos cultos. Olha, irmãos, é uma prova, viu? Mas você tem que ter domínio próprio. Você tem que estar com o seu vaso cheio para demonstrar crescimento espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. E a terceira lição das 4, que nós aprendemos como ser um vaso de bênção, é a quebra e a reconstrução, ou seja, restauração, que nós vimos aqui em Jeremias 18:4, como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão dele, ele tornou a fazê-lo novamente, segundo bem pareceu aos seus olhos. Ser um vaso consiste em que você, às vezes você erra, às vezes você desvia um pouquinho, às vezes você até cai. Mas, como a palavra do Senhor diz, cair é do homem, mas somente o levantar é de Deus. Que você seja como Pedro. Começou a andar na água, mas logo começou lá, e ele faz o quê? Senhor, socorro, estou afundando. Ser um vaso, de ser reconstruído como um vaso que se corrompe, que se quebra, que o olheiro faz novamente. Isso mostra que, mesmo quando falhamos diante de Deus, nos tornamos defeituosos perante Deus, falhamos perante o nosso Deus, Ele, somente Ele, Deus, tem o poder de refazer, me refazer de novo, restaurar o nosso caráter, refazer o meu caráter espiritual para a glória dele. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus é assim, irmãos. Deus, Ele, só falar que Ele é um Pai. E consiste Ele como Pai
Ele nos corrigir quando devido. E quarta e última aplicação, fala aqui sobre o propósito do vaso. O vaso tem um propósito, né? De tanto que a gente sabe, né? Hoje nós temos o vaso como ali um objeto de beleza, de decoração. Mas antigamente o vaso tinha propósito. E o vaso de bênçãos na mão do oleiro, o Senhor, o Criador, o único propósito específico do nosso Deus é a forma, principalmente para sermos um vaso de honra, úteis, preparados para as boas obras no seu reino. Ali em Jeremias 18, capítulo 18, versos 7 a 11, diz assim, agora do verso 7 ao 11, diz assim a palavra do Senhor: no momento em que eu lhe falar acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra o qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que faria. Essas são as palavras do Senhor. E Deus cumpre a vontade dele. Deus cumpre segundo a palavra dele. Então, irmãos, ser um vaso com propósito, ser um vaso na mão de Deus, na mão do verdadeiro olheiro, há um propósito, né? O principal propósito é honrá-lo, é ser úteis e preparados para as boas novas, para o seu reino que nós vimos aí. Conclusão, para finalizarmos. O Senhor deu a Jeremias 2 ordens. Está lá no início. Está no versículo 2. Dispõe-te e desce até a casa do oleiro. Dispõe-te e desce. Né? Jeremias estava ali, após ouviu a vontade do Senhor, e levantou-se e desceu. E as 2 ordens foram: levanta-te e desce até a casa do oleiro. Deus quis falar com Jeremias, mas ele só falaria depois que Jeremias tomasse essas 2 atitudes. Presta atenção, meus irmãos, que talvez Deus está falando com você hoje. Talvez Deus está tentando falar com você há alguns dias. E pelas nossas atividades, pelos barulhos que nós somos envolvidos diariamente, trabalho, contas, às vezes nós não damos conta do que Deus tem a falar para mim e para você. E deixamos. E Deus fala com Jeremias, Jeremias toma atitude. Lá em Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão, ainda era Abraão, e diz: Abraão, vai para o lugar que eu ainda te mostrarei. Abraão não questionou a Deus. O que eu vou fazer agora? Como é que eu vou comer? Como é que eu vou vestir? Como é que eu vou levar todas as minhas coisas? Não. Ele pegou, levantou e foi-se. Sem Deus dar um GPS na mão dele e falar assim: ó, vai para a direita, vai para a esquerda. Não. Ele apenas obedeceu. Às vezes nós somos passíveis de erros porque nós não queremos ouvir e obedecer a voz do nosso Deus. Quando nós somos obedientes à palavra de Deus, quando nós tomamos atitude, quando nós levantamos e fazemos segundo a vontade de Deus, nós somos bem-aventurados, porque Deus está no negócio. Primeiro Deus te chama, depois Ele te tira do seu lugar de conforto, e soberanamente Ele revela a sua vontade. Glória a Deus. Glórias a Deus. Mas primeiro, lembra de Davi?
Como é que foi o chamado de Davi? Deus detesta preguiçosos. Um segredinho que eu vou contar para vocês. Deus detesta preguiçosos. Todos que Deus chamou já tinham experiência nas suas áreas. Se Deus levanta um evangelista, porque já está trabalhando. Se Deus chama um diácono, levanta um diácono, porque já tem um dom, já está trabalhando. Se Deus levanta um presbítero, porque já tem um dom, já está trabalhando. Se Deus chama um missionário, porque o missionário já está trabalhando, já conhece. Jessé, seus filhos frondosos, homens grandes, bonitos, creio que musculosos. Chega Samuel, aí Paulo pergunta: Senhor, é esse? Grandão? Segundo, terceiro, quarto, quinto? Não. Aí Samuel pergunta a Jessé: por acaso tem mais algum filho? Aí o que acontece, irmãos? Tem um, está lá no campo. Era o rejeitado. Davi era o rejeitado. Manda chamar Davi correndo. Quando Davi chega, estava no arado, lá no mundo, vigiando as ovelhas do pai. Já tinha experiência de ter matado uma ursa, um leão. Deus é esse. Ninguém entendeu naquele momento. Ninguém entendeu, mas Deus não olha a minha e a sua aparência. Deus vê o nosso coração. Como está seu coração hoje? Seu coração está disposto a pagar o preço? Quando Deus te chama de madrugada, não importa, é Deus, a vontade dele. Você está disposto a dizer: eis-me aqui. Eis-me aqui, Saul. Eis-me aqui. Entre homens e mulheres dessa forma, como Davi, como Abraão, que Deus quer para a sua obra. É verdade que, na maioria das vezes, a vontade do Altíssimo nos deixa um pouco apreensivos, com medo. Nós temos medo do novo. Duvido que algum de vocês, quando receber até um propósito novo de trabalho, uma coisa nova, duvido que você não tenha um friozinho na barriga. Eu duvido. Somos seres humanos. Nós temos mais de 4 mil ligações nervosas no nosso corpo. E isso tudo interfere no nosso sentimento, no nosso jeito de viver, nas nossas atitudes, emoções. Tudo isso interfere. Duvido que Abraão, mesmo um velho, se Deus chamou, ele também não deu frio na barriga. Quando Davi estava lá na roça, lá no meio do bravado, lá cuidando das ovelhas do pai, quando ele vem correndo, eu duvido que ele não sentiu frio na barriga. Quando nasceu o primeiro filho aí, o pai, duvido que não sentiu frio na barriga. Um misto de emoção, de tudo. Mas quando Deus chama também conosco, é assim. É assim. Quando Deus fala assim: olha, Luiz, eu quero que você vá lá para sair de Santa Cruz, vai lá para Cariacica, eles vêm aqui 22 anos. Em 1 Samuel, que nós vimos aí, Davi estava no campo cuidando das ovelhas do pai, quando Deus chama. Mateus 4,19, Marcos 1,17, o Senhor Jesus chama os seus discípulos. O que eles fizeram? Obedeceram, seguiram a Jesus. Seguiram a Jesus. Às vezes nós queremos alguma coisa que mude na nossa casa, até na nossa igreja, mas nós estamos dispostos a mudar. Nós queremos, apontamos o dedo: fulano não pode. O Rodrigo pode. Saulo, Gávea, ele pode. Samaria pode. Mas eu não posso. Deus quer te usar. Deus quer te engrandecer para a glória dele. E você está deixando passar a bênção. Não devemos nos acovardar perante o chamado do Senhor.
Se Deus chama, Ele capacita. É Deus que capacita. Ele te dá dons. Ele quer usar você. Quer que você seja realmente um verdadeiro vaso de bênção, de honra na mão do Senhor. Finalizando, irmãos. Eles foram chamados, tiveram suas vidas transformadas, porque é assim quem decide trabalhar no serviço do Senhor, ser um vaso cheio nas mãos do verdadeiro olheiro. Deus seja louvado. Feche seus olhos. Vamos falar mais uma vez com o Senhor. Pai Santo, Deus de amor, Pai de bondade, bendito, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, porque o Senhor é um Pai, o Senhor é maravilhoso, o Senhor, ó Pai, nos convida a participar contigo, ó Deus, do teu maravilhoso plano, ó Pai, de salvação. O Senhor nos chama para participar contigo, Pai. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor se preocupa também conosco, com o nosso bem-estar. O Senhor quer que sejamos fortes, que cresçamos, que nos desenvolvamos. Ó Deus, por isso muito obrigado, ó Pai, pelo teu cuidado de Pai, de quem cuida do Criador. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, Pai. Muito obrigado, porque até aqui nos abençoou grandemente o Senhor. E por isso que somos gratos ao Senhor, meu Deus, pelo teu cuidado. Que possamos, ó Pai, ser como vasos, verdadeiros vasos na mão do Senhor, o verdadeiro oleiro. Que sejamos cheios da unção do Senhor, cheios, ó Deus, da tua graça, cheios de honra para honrar o nome do Senhor. A ponto, ó Deus, que todos que se aproximarem de nós, ó Pai, a tua igreja aqui, Pai, que os nossos irmãos aqui, Pai, sejam abençoados pelo Senhor. Que os irmãos possam todos ser cheios, ó Deus, das bênçãos do Senhor, da unção do Senhor, que possam abençoar onde forem, que possam exalar o perfume do Senhor onde forem, Pai. Que não pode mais caber, Pai, tanta coisa, tanta unção, Pai, na vida dos irmãos. Por isso eu te glorifico, ó Pai, nesta noite. Cheia o evangelista Marcelo, Pai, nesse trabalho tão maravilhoso aqui, ó Pai, na casa do Senhor. Honra teu servo, honra cada homem aqui, Pai, cada mulher, a cada ancião, a cada criança. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, visite, ó Pai, aqueles que estão enfermos, ó Pai. Visita aqueles que estão com dificuldade, alguma dificuldade, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Deus, para que o reino do Senhor seja estabelecido aqui na Rosa da Penha, Pai. Que esse Pai seja conhecido pelas bênçãos do Senhor. Por isso nós te glorificamos nessa noite e te bendizemos. O nome santo, o nome que tem poder, hoje e sempre. A igreja diz: Amém. Amém. Deus seja louvado em nome de Jesus.